Fala galera, tudo tranquilo? Vamos resolver essa questão de hoje, uma questão da Unicamp de 2022, uma questão do módulo de valvopatias. Então a gente está diante de um homem de 57 anos que é trazido ao serviço médico após um episódio de desmaio. Então um paciente de meia idade, né, que faz um desmaio. Então a gente tem que ficar de olho em algumas possibilidades que eu não vou pontuar agora. Ao realizar um grande esforço. Então, o desmaio não aconteceu em qualquer situação. É um desmaio aos esforços. Tem que pensar sempre na possibilidade de ter alguma obstrução de via de saída do VE. Sempre pensa nessa possibilidade. Estenose aórtica ou cardiomiopatia hipertrófica. Conta que subitamente perdeu a consciência sem referir qualquer outro sintoma. Então, foi uma perda de consciência súbita. Pode ser um ataque à arritmia também. E ao acordar, não apresentava déficit. Então a questão está basicamente dizendo que não deve ser um evento neurológico. Nas últimas semanas, sentiu um aperto no peito ao realizar esforços que desaparecia ao repouso. Então, segunda informação, além da síncope, que esse paciente apresentava, síncope, esse paciente também apresenta o quê? Dor torácica com característica anginosa, dor torácica. Existem algumas circunstâncias que geram essas duas situações. Então já começa a ligar o alerta. Você vai examinar o doente, uma pressão arterial ok, até mais para baixo, uma frequência cardíaca ok, uma frequência respiratória ok. Também oximetria de pulso ok. Nada que chama atenção. Você começa a examinar o seu doente e você percebe que o paciente tem um pulso carotídeo diminuído e tardio. O que é isso? É um pulso parvus tardos, certo? Então, pulso parvus tardos, que é clássico da estenose aórtica. Coração ictus no quinto espaço intercostal esquerdo, desviado 2 centímetros para a linha hemiclavicular ipsilateral, bulhas rítmicas com sopro mesosistólico ejetivo. Então, aquele sopro que ele vai crescendo, chega no meio da sístole, é o momento que ele fica mais audível, o famoso sopro em diamante, o sopro que eu preciso vencer uma resistência inicialmente. O coração começa a contrair, eu tenho uma válvula aórtica calcificada, e aí o sopro inicialmente ele começa a fazer muita força, ele não consegue abrir a válvula aórtica, depois que ele abre a válvula aórtica o sopro aumenta e depois o sopro diminui. Típico e clássico da estenose aórtica. Quanto mais tardio o sopro, mais grave é a estenose aórtica, tá bom? Porque fica mais difícil abrir a válvula aórtica. Então, um sopro rude, mais audível em foco aórtico acessório e mitral. Lembrando que quando tem também sopro audível na região mitral, famoso, lembra sempre do francês, sopro de Galavardin. E irradiado para o pescoço, né? Sopro que irradia para o pescoço, tem sempre que lembrar de estenose aórtica. Paciente tem B4, esse paciente evolui com hipertrofia, o VE faz muita força para contrair, para vencer essa pressão na raiz da aorta. Então tem todo o quadro clínico clássico da estenose aórtica, ainda mais nesta idade, né? Nessa idade eu esperaria um paciente mesmo com estenose aórtica, extremidades com pulso de baixa amplitude. Não tem outro diagnóstico para pensar. Outro diagnóstico diferencial que a gente poderia fazer, aqui no caso seria uma cardiomiopatia hipertrófica também, mas não é essa faixa etária que nós observamos com frequência. Então, nesse caso aqui, estenose aórtica é o diagnóstico que se impõe, sem dúvida nenhuma. Toda vez que você tem um sopro sistólico, às vezes você quer diferenciar estenose aórtica da insuficiência mitral, também você pode fazer a manobra de hand grip. Manobra de hand grip, quando você faz, você aumenta a resistência vascular sistêmica, então você dificulta a saída de sangue pela aorta. Se o paciente tem uma insuficiência mitral, o sopro vai aumentar, porque facilita a ida do sangue para o ato esquerdo. Então, o hand grip pode não modificar ou diminuir o sopro da estenose aórtica e aumenta da insuficiência mitral. Nesse caso aqui, quadro clássico, lembrando sempre do cortejo sintomático do paciente com insuficiência cardíaca, angina ASI, angina, síncope, insuficiência cardíaca. Prognóstico 5, 3, 2 anos, tá bom? 5, 3, 2 anos. Esse é o cortejo sintomático da insuficiência cardíaca. Paciente com sintoma sempre tem que intervir. Olha para o risco cirúrgico baixo, cirurgia de troca valvar. Paciente de risco cirúrgico alto, paciente que vai ser alocado para TAV, para implante percutâneo de válvula aórtica. Beleza? Então acho que
consegui fechar bem esse tema. Espero que tenham gostado. Se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, dá aquele like aí pra gente, se inscreve no canal. Se quer conhecer nossos cursos também, procura algum link aqui nessa página, tá bom? E também se quiser divulgar pros colegas também, tá bem-vindo divulgar para todo mundo. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.